Sabe aquela história que se repete toda vez que cai uma chuva forte em São Paulo? Ruas que viram rios, a cidade inteira para, um caos. Pois é. Mas e se a solução para esse problema todo que a gente vê na superfície estivesse, na verdade, escondida a dezenas de metros debaixo da terra? Com base nos próprios documentos técnicos da prefeitura, a gente vai fundo para entender como uma obra de engenharia, assim, monumental, foi planejada para resolver esse problemão crônico. Vamos mergulhar nessa análise. Bom, aqui está a cena do crime. É este o mapa que mostra as áreas da Zona Oeste de São Paulo que, por décadas, ficavam literalmente debaixo d'água. Bairros como a Lapa, a Barra Funda, Perdizes, sempre os mesmos sendo castigados, transformando a vida de milhares de pessoas num pesadelo a cada chuva mais forte. E o impacto, nossa, ia muito além de um simples transtorno. Essa citação aí, do projeto oficial, resume bem a gravidade da coisa. Não é só sobre prejuízo para o comércio ou sobre não conseguir sair de casa. É sobre o direito de ir e vir sendo negado. E, o mais sério de tudo, um risco real para a saúde das pessoas por causa do contato com água contaminada. O desafio era gigantesco. Então, para a gente entender de verdade a genialidade da solução que foi encontrada, primeiro a gente precisa ter noção do tamanho do problema. Quais são os números por trás dessas inundações? A área da bacia hidrográfica que sofria com isso, que basicamente é como uma bacia gigante que coleta toda a chuva da região, tem quase 8 quilômetros quadrados. Isso é uma área enorme, bem no coração de uma das maiores cidades do mundo, superpovoada e cheia de atividade econômica. E dentro dessa área viviam, ou melhor, viviam, reféns da chuva cerca de 200 mil pessoas. É a vida de toda essa gente que era impactada diretamente, ano após ano. Era claro que precisava de uma solução definitiva, chega de remendo. Tá, mas afinal, por que tudo alagava tanto? A resposta está debaixo do nosso nariz, ou melhor, debaixo do asfalto. A infraestrutura da cidade simplesmente não conseguiu acompanhar o próprio crescimento. O ponto-chave é este aqui. O problema não é só a quantidade de chuva, mas o que acontece com essa água quando ela bate no chão. São Paulo virou uma grande superfície impermeável. E o que é mais interessante é a simplicidade do problema. De um lado, o solo natural, que funciona como uma esponja, sabe? Absorve a água com calma. Do outro, o solo urbano, todo coberto de concreto e asfalto, que age como um funil gigante. A água toda escorre de uma vez só, com uma velocidade absurda, e sobrecarrega qualquer sistema de drenagem que exista. E quem deveria dar conta dessa enxurrada toda são as galerias de drenagem. Dá para imaginar que são como rios subterrâneos escondidos. O problema, as que existiam na região eram muito antigas e pequenas. Simplesmente pequenas demais para o volume de água que a cidade moderna produz. Elas não davam mais conta do recado, de jeito nenhum. Certo? Então, como se projeta uma solução que vai durar? A resposta não foi jogar mais concreto no problema. Foi usar mais ciência e um planejamento de longo prazo. Esse era o desafio principal para os engenheiros. Não adiantava só resolver a enchente de hoje. Era preciso criar um sistema forte o suficiente para aguentar o que os especialistas chamam de tempestade de 100 anos. É um evento de chuva tão, mas tão extremo que só tem 1% de chance de acontecer num ano. Era um projeto pensando no futuro de verdade. E o processo foi quase uma investigação científica. Primeiro, um estudo detalhado da área, entendendo o relevo, o tipo de solo, cada detalhe. Depois, usando computadores, eles simularam o comportamento da água em cenários super extremos. E só aí, com todos esses dados em mãos, eles calcularam exatamente o que precisava ser construído. Nada de achismo, foi pura ciência. Com o plano todo definido, chegou a hora da parte mais impressionante: construir uma rede de novos rios subterrâneos bem debaixo de uma cidade que não para um segundo. E aqui estão os dois heróis dessa história. O projeto deu vida a duas novas galerias gigantescas que trabalham juntas. A Galeria Água Preta, em amarelo, e a Galeria Sumaré, em verde. Juntas, elas são como um novo sistema de artérias de drenagem correndo por quilômetros debaixo de ruas e avenidas super importantes. Vamos dar uma olhada na primeira, a Água Preta. E quando se fala em mega obra, sério, a escala aqui é de cair o queixo. Olha só a dimensão disso. De um lado, o trajeto dela no mapa, por baixo da cidade. Do outro, o desenho técnico da estrutura. São túneis com mais de 4 metros de diâmetro, galerias com mais de 3 metros de altura. É grande o suficiente para um carro passar lá dentro. E tudo isso construído a dezenas de metros de profundidade. É impressionante. Mas a Água Preta não fez o trabalho todo sozinha. A sua parceira, a Galeria Sumaré, foi construída para atacar a outra metade do problema.
Juntas, elas criaram um sistema de defesa completo. E a Galeria Sumaré segue a mesma lógica, a mesma grandiosidade. Aqui dá para ver as seções duplas, os túneis circulares, também com dimensões enormes. Cada pedacinho dessas estruturas foi pensado para captar e levar embora um volume de água que o sistema antigo, nossa, nem em sonho conseguiria. Certo, mas todo esse esforço de planejamento, essa construção gigantesca, valeu a pena? Bom, agora a gente chega nos resultados, que são a parte mais impactante dessa história. E aqui, os números falam por si. A capacidade do sistema antigo do Água Preta era de 11 metros cúbicos por segundo. Para ter uma ideia, é como se 11 caixas d'água de 1.000 litros passassem por um ponto a cada segundo. O sistema novo foi projetado para escoar 73,5. A diferença é brutal. Então, o ponto central é este: um aumento de 568% na capacidade. Isso não é uma melhoria, gente, é uma transformação completa. A capacidade de levar água embora foi multiplicada por mais de 6 vezes. E no sistema Sumaré, a história de sucesso se repete. A capacidade pulou de 15,3 para 65,3 metros cúbicos por segundo, um ganho de mais de 4 vezes. Juntos, esses dois sistemas praticamente redesenharam um mapa da água debaixo da terra naquela região. Essa obra toda deixa uma reflexão final no ar. A maior parte da infraestrutura que faz as nossas cidades funcionarem é invisível, está enterrada debaixo dos nossos pés. Com o clima mudando e as cidades crescendo sem parar, a pergunta que fica é: qual vai ser a próxima grande obra invisível que a gente vai precisar para garantir o futuro das nossas cidades?